Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meus queridos alunos aí do sexto ano manhã, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, ajeitei, agora sim, vamos lá. Gente, olha só, o que é que nós vamos fazer hoje, hein? Pessoal, eu resolvi hoje gravar esse vídeo, né? Nós professores estamos gravando esse vídeo para comentar sobre o TD de vocês. Então eu vou aqui comentar um pouquinho sobre o TD de avaliação de vocês, que vocês levaram para resolver em casa, tá? O pessoal do online e o pessoal do presencial, né? Que seria semana que vem a avaliação de vocês, mas aí devido ao novo decreto, vocês também pegaram o TD para resolver em casa, tá bom? Então eu vou comentar aqui com vocês sobre as questões, tá? Não vou dar resposta, obviamente, mas eu queria só comentar com vocês a respeito das questões. Vai que você não entendeu alguma delas, o que é que você vai fazer em cada uma, tá? Quais são os materiais que você pode encontrar as respostas. Então eu vou aqui comentar as questões de vocês, tá bom? Então vamos lá, pega o TD de vocês para você acompanhar as questões, tá? Eu já deixei o meu aqui no computador, por isso que de vez em quando eu vou ficar olhando pra cá, que é pra eu poder ver as questões, tá bom? Então pega aí as questões, tá? E aí você confere cada uma pra você ver se você está com dúvida ou não, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão de vocês, gente, é pra você marcar a alternativa incorreta sobre a estrutura do nosso planeta. Então eu coloquei aqui 5 alternativas, tá bom? Para você analisar qual delas está errada. Esse conteúdo aqui, para você conseguir responder a primeira questão, você vai procurar no material sobre estrutura da Terra, que foi o nosso primeiro slide, a nossa primeira aula, tá bom? Então analise bem os itens, tá certo? Para você ver qual delas está incorreta. Por exemplo, letra A. O núcleo é a região da Terra que possui a temperatura mais elevada e é formada por ferro e níquel. Se isso for verdade, você não vai marcar, porque eu quero que você marque o errado. Então leia com calma, tá bom? Pega suas anotações no caderno, confira bonitinho para você não errar, tá bom? Já a segunda questão também é muito tranquila, isso aqui você não vai precisar nem pesquisar, porque eu falei bastante isso na sala, todos vocês, inclusive essa semana agora eu comentei com vocês isso na sala, né? E fiz a pergunta e vocês na hora responderam todo mundo junto, né? Então, podemos afirmar que os fósseis estão relacionados com qual tipo de rocha? Qual é o tipo de rocha, né? Que durante seu processo de formação também acontece a formação dos fósseis. E aí você vai marcar o item correto. Essa tá bem facinha, todos vocês vão acertar. Tanto eu falei nos vídeos, para quem tá em casa online, como na sala a gente falou bastante sobre isso, tá bom? Terceira, assinale a alternativa que melhor define a deriva continental. Deriva continental também faz parte do nosso primeiro tópico, né, da nossa primeira aula. Tá lá no slide 1 sobre estrutura da Terra. Assim que antes de começar a falar sobre a estrutura da Terra, a nossa primeira coisa que eu falei na sala foi sobre a deriva continental. Lembra a teoria que foi proposta pelo Alfred Wegener? Ó, tudo assim, hein? Lembram disso? Tudo juntinho? Pronto, já falei demais, já dei muita dica. Então você vai aí marcar o item que mais se aproxima, que melhor define a deriva continental, tá bom? Não confunda com a teoria das placas tectônicas. A deriva continental foi a primeira que a gente falou. Depois é que eu falei sobre a tectônica de placas, tá? Então terceira questão bem tranquilo. Gente, a 4 é sobre o ciclo das rochas. Eu acho que é a questão mais complicada. Onde tem esses númerozinhos, você vai substituir o número pelo nome do processo. É só você olhar lá no slide de ciclo das rochas que você anotou, que inclusive eu falei para vocês sobre ele na aula de sexta-feira, foi a nossa terceira aula, tá? Então, por exemplo, ó, magma, aí tem o número 1, rocha magmática. O que é que tem que acontecer com o magma para ele se transformar numa rocha magmática? Ah, cara, tem que acontecer isso. Aí você vai substituir o número 1 pelo nome do processo. Para uma rocha magmática se transformar em sedimentos, qual é o número 2? Qual é o processo que tem que acontecer? É esse processo. Para os sedimentos virar uma rocha sedimentar, tem que acontecer o quê? Aí você vai substituir os números pelos nomes dos processos que tem que acontecer para que uma rocha se transforme em outra, tá bom? Isso tem bem bonitinho no slide de vocês sobre o ciclo das rochas, tá? A quinta questão, gente, você vai dizer, eu coloquei uma analogia, né? Uma massa contendo leite, farinha e fermento é aquecida no forno e se transforma em um bolo. Número 2, chocolate derretido, endurece e forma um pedaço de chocolate. Você vai relacionar cada um dessas três analogias com a formação dos 3 tipos de rocha que a gente estudou. Então, por exemplo, o número 1, quando você bota uma massa com farinha e fermento e aquece no forno e vira um bolo, isso se parece com qual processo para formar qual tipo de rocha? Número 2, quando o chocolate derrete, depois ele endurece para formar uma barra de chocolate, isso se parece com o processo de formação de qual rocha? E você vai fazer isso com cada um dos itens, tá bom? Os 3 tipos de rocha que a gente estudou, cada um se parece com um desses processos. Aí você vai colocar qual é o tipo de rocha, tá bom? Sexta, por que no interior do núcleo
ele está no estado sólido, sendo que a temperatura é maior. Gente, eu falei isso muito pra vocês. Foi até, lembra que quem estava no presencial, o que foi que eu fiz? Lembra que eu apaguei as luzes, subi em cima da cadeira e fiz todo aquele teatro pra vocês, pra gente explicar por que que no interior do núcleo é sólido. O pessoal que tá online também, eu já gravei sobre isso e até falei isso nas aulas. Eu acho que isso não tá anotado no slide, mas quem prestou atenção na minha aula vai saber, tá bom? Volte lá na aula de novo que eu falei sobre isso. Por que que dentro do núcleo é sólido e no núcleo externo é líquido, sendo que o núcleo interno ainda é mais quente? Era para estar tudo derretido. Mas por que que não é líquido? Por que que é sólido? Hein? Pesquise lá que eu falei isso com vocês na nossa primeira aula, tá bom? E por último, a questão de número 7, para você marcar o item correto sobre os estados físicos da água. Nosso último assunto foi sobre água, né? Nós já falamos aí nas atividades sobre o ciclo da água, falamos sobre o orvalho. E eu coloquei aqui no TD de vocês só uma questão sobre as mudanças de estado físico. Então você vai analisar e marcar qual delas está incorreta. Por exemplo, picolé derretendo no sol é um exemplo de solidificação? Se for, você não marca, porque eu quero que você marque a incorreta, tá bom? Então, gente, era isso. Foram só 7 questõezinhas que eu separei pra vocês. Mas a partir dos próximos, vão ser sempre 10, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe lá no Classroom, tá certo? Que eu sempre tô olhando, pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana, eu dou uma conferida lá. Então, qualquer dúvida, vocês deixem lá. E até a próxima aula. Tchau!